Essa semana a gente pôde acompanhar a polêmica festa de abertura das Olimpíadas em Paris, mas alguns dias antes, uma outra notícia foi amplamente divulgada pela mídia, a de que um membro da delegação brasileira em Paris tinha sido abordado pela polícia por estar sobrevoando a Vila Olímpica com um drone. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, não houve nenhuma prisão nem pagamento de multas, mas nesse vídeo aqui eu vou explicar por que deveria no mínimo ter sido obrigado a pagar uma bela de uma multa. E eu sei que os anarquistas que clicam no vídeo só para deixar um comentário criticando as leis e quem segue elas não vão prestar atenção em mais nada a partir daqui, já que eles já estão digitando, e assim que terminar de digitar vão sair do vídeo. Mas caso tu queira entender o que aconteceu de fato e como que a cabeça dura e um aparente orgulho pela própria ignorância estão fazendo muitos brasileiros se complicarem por causa dos seus drones, então eu aconselho continuar assistindo. Então te senta aí no sofá e enquanto o Snoop Dogg zera a vida fumando a tocha olímpica, vamos aprender um pouco. Eu já vou entrar no assunto principal do vídeo, mas antes eu só queria fazer um exercício com vocês. Imagine que você acordou um belo dia e resolveu comprar um carro esportivo. E sim, imagine que você é muito rico também, só para ficar mais legal. E assim que você compra ele, dá um jeito de levar até o autódromo da sua cidade, onde outros fãs de velocidade já aceleram há alguns anos. Você coloca o seu bólido na pista e dá início a uma sequência de voltas a fim de descobrir qual o seu melhor tempo. Depois que tu retorna, alguns pilotos que estavam por lá se aproximam e tentam explicar que tu não pode simplesmente chegar lá fazendo tudo do teu jeito, porque existem regras e tu precisa conhecer e respeitar elas. Só que como tu é cabeça dura e não gosta de levar sermão, tu decide responder com alguma bobagem aleatória, como por exemplo... Paguei pelo meu carro e ninguém vai me dizer como que eu posso usar ele. Se eu sofrer algum acidente, o problema é meu. As leis só servem pro Estado nos controlar e defender a existência delas é burrice. Enfim, eles ainda tentam te explicar que seria impossível que todos compartilhassem a mesma pista se cada um fizesse o que quisesse, mas como tu acha muito mais legal fazer o que tu quer do que seguir regras, tu simplesmente ignora eles e volta pra tua casa, ansioso por relatar tua experiência em algum grupinho de Facebook, onde todos te congratulam por ser um abobado como eles. Com os drones acontece a mesma coisa, pessoal. Todos os dias, centenas de abobados compram seu primeiro drone e realmente acreditam que são capazes de, sozinhos, supor tudo aquilo que é preciso saber sobre drones. E mais do que isso, pessoal, para muitos deles, se manter ignorantes é quase que uma questão de honra. Elas lutam por isso, investem horas e mais horas defendendo seus achismos em vídeos como esse aqui, mas são incapazes de gastar 5 minutos para ler as leis. E sério, pessoal, se tu tem conhecimento de causa, tu leu as normas e ainda assim decide não seguir elas, isso é menos pior do que tentar falar sobre algo que tu não conhece. Querem um exemplo disso? Tá aí. Conta outra. Um dronezinho atrapalhando um helicóptero? Isso é desculpinha desses governantes safados. E fala isso quem ignora que já ocorreram várias colisões entre drones e helicópteros, e mesmo que o drone não consiga derrubar o helicóptero, se danificar qualquer parte dele, ele vai ter que ser retirado de serviço até que a manutenção seja feita. E quem deveria pagar essa conta aí é o piloto do drone, mas ele não vai, sabe por quê? Porque esse é um dos motivos pelos quais ele não registra os drones dele. Se der alguma merda, ele ainda pode tentar fugir. Quer dizer, liberdade ele quer, mas responsabilidade ele deixa pros outros. Então, pessoal, se tu quiser dar alguma opinião sobre algum assunto, pelo menos estuda antes. Eu consigo entender que uma pessoa como essa aí que fez o comentário que talvez nunca tenha tido contato com um drone sequer saiba da existência de regras, ou que uma pessoa leia as regras e decida simplesmente não seguir elas. Mas o que eu não consigo entender é uma pessoa que se dispõe a realizar um trabalho com um drone, seja remunerado ou não, e não conhece as regras. E isso nos leva ao tema principal desse vídeo, mas para continuar a gente vai passar ali para trás. Bom, pessoal, a notícia então foi dada por esse jornal aqui, ó, o Le Figaro, que tá todo em francês, a gente vai ter que traduzir aqui para ficar mais fácil, quer dizer, ficar mais fácil não, né? Para se tornar viável a gente entender alguma coisa. E aí aqui então diz o seguinte, ó, 3 indivíduos foram presos por pilotar um drone que sobrevoou a Vila Olímpica de Santo Ana esse domingo. O piloto, um homem de 31 anos, seria integrante da delegação olímpica brasileira. E aí quando essa notícia repercutiu aqui no Brasil, o que aconteceu? A brasileirada já começa a falar, poxa vida, né? Todo mundo se comportando, só os BR lá fazendo zoeira. Não é bem assim, pessoal, porque a notícia de que os brasileiros fizeram bobagenzinha ecoou aqui, mas o que não ecoou aqui é isso aqui, ó. Esperamos interceptar mais drones nos próximos dias. Nos últimos 10 dias, uma média de 6 drones foram interceptados todos os dias perto da infraestrutura dos Jogos Olímpicos. Mas pera aí, então. Então não foi um BR lá fazendo zoeirinha, foram 60 drones incomodando ao longo dos últimos 10 dias, sem contar essa outra notícia aqui, ó. Olimpíada de Paris, integrante do time de futebol do Canadá é preso. Sabe por quê? Porque ele estava espionando o time adversário com um drone. E é isso que eu digo, pessoal. O brasileiro é zoeiro, mas nós estamos longe de ser a vergonha do planeta, né? Então, se alguém foi pra Paris passar vergonha, não somos nós, foi esse abobado aí da comitiva do Canadá. Mas então, agora focando no fato em si. O que me chamou a atenção? Que o Le Figaro disse que os brasileiros lá foram presos. E aí não demorou nada pro COB vir aqui rapidinho desmentir a notícia, dizendo que 3 brasileiros foram sim detidos por uso de drone na Vila Olímpica, mas que ninguém
ninguém foi preso. Segundo o COB, o chefe de comunicação da entidade apenas foi abordado por um policial à paisana. E além disso aqui, eu quero passar para vocês uma outra informação que parece desprezível, mas é importantíssima, que é essa aqui, ó, dizendo que o carinha lá que tava voando com drone decolou porque ele tinha informação de que o voo estava autorizado. E aí é que começa todo o problema, por causa do seguinte. Como vocês viram aqui em cima, o Comitê Olímpico Brasileiro confirma que ele era o chefe de comunicação da entidade, ou seja, não era qualquer coisa não é um leigo, é uma pessoa que trabalha com comunicação. E eu acho que uma pessoa nessa posição, realizando um trabalho ali com drone, independente de ser pago ou não, tá? Não conhecer as regras para uso de drones é totalmente absurdo. Então ele sabe, só que aí entra um outro problema, porque se ele de fato soubesse, ele entenderia que isso que ele alegou de dizer que estava voando porque alguém havia dito que estava autorizado, não faz sentido nenhum. E mesmo que alguém tenha dito para ele que estava autorizado, ele deveria saber que isso seria impossível, sabe por quê? Porque essas autorizações, elas são feitas por meio de ferramentas online, são cadastros, tu cadastra o drone, tu cadastra o piloto, então ele obrigatoriamente deveria ter feito parte ativa desse processo de autorização. E eu posso estar falando bobagem, talvez ele tenha feito tudo certinho lá, não tenho como saber, essa informação não veio para nós através da mídia, mas deixa eu mostrar para vocês como é que as coisas funcionam lá, para que vocês também tenham condições de tirar as conclusões de vocês. Primeira coisa, isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um mapa de restrições de voo lá na região onde estão ocorrendo os Jogos Olímpicos. E caso essa pessoa aí, né, esse chefe aí de comunicação, tivesse um mínimo de conhecimento para fazer o que ele estava se propondo a fazer, na pior das hipóteses, ele ia pelo menos supor que talvez houvesse alguma restrição de voo. Se ele procurasse, ele ia encontrar isso aqui e ia encontrar também um passo a passo aqui de como as pessoas, né, as entidades, deveriam proceder para solicitar uma autorização de voo. E uma coisa que fica bem clara aqui é que ele exige alguns registros e alguns cadastros. Então, se o cara não fez nenhum registro, não fez nenhum cadastro, como que ele acreditou quando alguém disse que estava autorizado? Mas tem mais coisa, tá, pessoal? Isso aqui era só para vocês verem que, de qualquer forma, daria para ele ter uma noção de que tinha coisa errada. Mas vamos continuar aqui, ó. O que uma pessoa como eu, como vocês, precisa fazer para voar um drone lá em algum país da Europa? Tudo isso tá nesse site aqui, que é a EASA, que seria a ANAC deles, né? Então aqui a gente tem várias explicações. Por exemplo, viajando fora da Europa com seu drone. Isso aqui, claro, é para cidadãos europeus. E aqui embaixo tem outro que nos interessa mais, né? Que é como pessoas que não moram na Europa fazem, né? Se estiverem lá na Europa e quiserem voar seu drone. E aqui diz o seguinte, ó. Se você é um residente de um estado não membro da EASA ou pretende visitar e operar um drone em um estado membro da EASA, você precisa se registrar como um operador de drone com a Autoridade de Aviação Nacional do primeiro estado da EASA que você pretende operar ele. Uma vez que você se registrou aí nesse primeiro estado aí que você chegou para voar, esse registro vai ser válido em qualquer outro estado membro da EASA. Você não precisa registrar de novo com os outros países, né? Se tu estiver viajando por lá. Então, assim, precisa registrar o drone. Como que meu drone foi autorizado se ninguém me pediu nada? Só que tem mais um detalhe que está escrito aqui no terceiro parágrafo. Você também precisa estudar e passar no exame online para certificado de piloto de drone e obter o certificado europeu em qualquer estado membro da EASA. Ou seja, para tu voar um drone lá não basta tu simplesmente chegar lá e dizer assim, ó, beleza, tô aqui com o meu drone, vou voar com ele. Tu tem que atender as normas do lugar onde tu tá visitando. E aqui tem um detalhe, pessoal, que a gente tá falando das normas da EASA, que são válidas aí para todos os países lá da Europa, só que tem mais um detalhe. Lá na Europa o bicho pega, porque além das regras da EASA, que é lá pro mercado europeu, tu também tem as regras de cada país. Então aqui no site da EASA também tem um link para tudo que tu precisa para cada país membro. Então aqui, por exemplo, tá a França, e aqui tu pode ver, por exemplo, onde que tu tá autorizado a voar, como se registrar como operador de drone, onde fazer testes online e onde também aplicar para uma autorização. E só para vocês saberem, no caso da França, existe um site ou um sistema online chamado AlphaTango. Aí eu me cadastrei aqui só para mostrar para vocês como que ele funciona. Aí tu tem aqui diversas informações, deve estar até aqui no meio alguma coisa referente aos Jogos Olímpicos aí. Aqui do lado tu tem as tuas aeronaves que tu precisa registrar, as tuas atividades, ou seja, os voos que tu solicitou e tudo mais. E por último tu tem aqui um negócio que eu acho muito legal, inclusive, que são as tuas qualificações. Então aqui a gente consegue solicitar, a gente consegue estudar, consegue fazer os testes, enfim, bem legal. Inclusive já tem vídeo aqui no canal onde a gente falou para vocês que a partir do ano que vem a ideia da ANAC é fazer coisa parecida aqui no Brasil. Por enquanto não é, mas provavelmente vai ser. Mas então, revisando, para voar lá, eu preciso registrar minha aeronave, eu preciso fazer um teste, eu preciso ter o certificado e eu preciso de autorização. No entanto, nem sempre tu precisa de autorização. Em algumas situações tu precisa, dependendo do tipo de operação, do risco envolvido e de qual drone tu tá usando. E para definir isso, eles têm lá duas categorias basicamente, que é a categoria Open ou categoria aberta e a categoria específica. E aí tem aqui, vocês podem dar um pause aí e ler quais os requerimentos para que uma operação seja
seja enquadrada na categoria aberta e quais os requerimentos para que ela seja enquadrada na categoria específica. Ah, Rafael, mas é muito difícil, né? É muita coisa para eu saber. Exatamente, por isso que também tem aqui um site onde tu tem um questionário e aí tu responde e ele vai te dizer exatamente o que tu pode fazer. Então ele pergunta, por exemplo, o drone foi comprado antes ou depois de 2021? Por quê? Porque mudaram as regras e aí os drones passaram a vir com uma etiquetinha classificando eles de acordo com o peso. Então digamos que eu comprei meu drone antes de 2021. Ele tem menos ou mais de 250 gramas. Digamos que ele tem aqui menos, né, de 250 gramas. Aí eu clico e ele vai me passar somente as informações que dizem respeito à minha operação. Então, tipo, não tem o que argumentar. E se a pessoa tivesse vindo pelo menos até aqui, ela já teria condições de entender que aquilo que aconteceu lá é uma coisa meio absurda, né? Uma coisa meio inaceitável do ponto de vista legal. Não tem muito o que argumentar. Mas só para vocês terem uma noção, pessoal, isso aqui é o guia para quem pretende utilizar um drone na categoria aberta, tá? Que é a mais tranquilinha de todas. A gente está falando de um manual com 63 páginas. Tá? São 63 páginas de informação. Vou deixar o linkzinho aí para quem quiser ler, tá? Vou deixar na descrição aí. No entanto, se tu quiser usar o teu drone dentro da categoria específica, aí tem um outro manual, e esse manual aqui, ele tem impressionantes 113 páginas. E aí aqui no Brasil, meu amigo, o pessoal se mixa para ler uma ICA 140, que se vocês forem olhar, olha isso aqui, pessoal, 57 páginas. No entanto, olha isso aqui, capa, página em branco, encheção de linguiça, página em branco, encheção de linguiça, página em branco, mais encheção de linguiça, prefácio, página em branco, encheção de linguiça. Aí tu tem aqui um enorme de um glossário que tu só vai pesquisar se tu quiser saber alguma coisa, mas vocês vejam que não começou nada de regra ainda aqui, ó. Vai começar onde? Na página 22 começam as informações importantes. Aliás, aqui tá escrito página 22, mas a gente já tá na página 24, né, pessoal? E aí a gente tem, então, informações até a página 57. São 35 pagininhas que uma pessoa que quer voar um drone aqui no Brasil teria que ler. E não lê. Tudo bem, tem a MCA 56-2 também lá, mas também, eu vou dizer pra vocês que de repente seja até menor, não me lembro. E aí, pra finalizar, eu queria só mostrar pra vocês o que acontece com quem não respeita as regras lá em solo europeu, pelo menos aqui na França, né? Se você pilotar um drone com mais de 250 gramas sem registrar ele antes no AlphaTango, 450 euros de multa. Se voar menos de 30 metros de pessoa sem tu ter tua certificação, de novo 450 euros de multa. Se pilotar um drone com mais de 200 gramas sem registrar primeiro no AlphaTango, 750 euros de multa. Se voar fora das áreas autorizadas, 15 mil euros de multa e 6 meses de prisão. Se voar ele fora da linha divisada, de 15 a 75 mil euros de multa e mais 6 meses de prisão. E por último, se utilizar um drone para violar a privacidade de alguém, filmando, gravando um vídeo ou divulgando a sua imagem sem consentimento, 1 ano de prisão e 45 mil euros. Ou seja, nesse caso específico aí do chefe de comunicação da comitiva brasileira, teoricamente, tá, pessoal, de novo, eu não sei, eu não entrevistei ninguém, eu tô falando com base no que aparenta ter acontecido, eu não sei, daqui a pouco ele registrou o drone, mas ele fez lá os testes meio sem entender muito bem, não sabia que não tinha como ter autorização se ele não tivesse se cadastrado, não sei, tá? Tô supondo. Pelo que aparenta, ele deveria ter pago uma multa de 750 euros por pilotar um drone com mais de 850 gramas sem registrar ele. Mas como que a gente sabe que ele não registrou? De novo, a gente não sabe, a gente está supondo, porque com base naquela informação lá que eles alegaram de que já haveria autorização, né? Então por isso que eles estavam voando, pelo visto eles não sabiam que para conseguir fazer aquele voo e para ele estar autorizado, o piloto precisaria ter estudado, ter feito um teste online, ter recebido um certificado, ter registrado o drone dele, ter colocado tudo isso ali no site AlphaTango e estar bem ciente do processo de autorização. É por isso que eu estou supondo, mas eu posso estar extremamente enganado, redondamente enganado. Mas com base nesse exercício que a gente está fazendo, seria isso. Ele poderia, vamos colocar assim, né, ser multado em 750 euros caso o drone dele tivesse mais de 800 gramas, eu não sei que modelo é, ou 450 euros se o drone tivesse mais de 250 gramas, e claro, né, se ele estiver utilizando ali um sub-250, daí não ia pagar nada. Mas além disso, como ele estava voando fora das áreas autorizadas, né, ali existia uma limitação em função dos jogos, então talvez por isso que o jornal tenha informado que ele tinha sido preso, né, ele pensou, não, a lei é essa, o cara infringiu, a pena é essa, então é isso, o cara foi preso, coisa que no final das contas não deve ter acontecido, muito provavelmente por se tratar de um membro da comissão brasileira, uma pessoa importante ali dentro, porque se fosse eu ou vocês, a gente teria pago a multa e teria sido preso também. E aí nesse caso seria muito bom a gente aceitar e aguentar no osso, porque se a gente reclamasse, eles ainda poderiam dizer que a gente estava violando a privacidade de alguém, e aí a gente ainda ia mofar mais 6 meses e morrer com mais 45 mil euros. Afinal de contas, né, se é pra cagar tudo, então vamos cagar bem. Mas enfim, pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês hoje, é só um
um estudo, mostrar para vocês que mesmo quase 10 anos depois do surgimento das normas aqui no Brasil, as pessoas ainda insistem, não tô nem dizendo em não seguir elas, elas insistem em não estudar elas, em não ter conhecimento sobre elas, porque como eu falei, se elas estudassem e deliberadamente não quisessem seguir elas, seria menos pior. E vou dizer para vocês que todo mundo, em maior ou menos grau, acaba fazendo isso. Às vezes tu tá num lugar, tu quer fazer uma filmagem, mas tu não fez a tua solicitação de voo, tu vai fazer o quê? Tu olha em volta, tu vê, não tem nada, não tá acontecendo, não vou voar longe, tu vai, faz a tua filmagem e pousa. É que nem tu tá no teu carro andando numa estrada, tu tá andando a 120. Se tu não sabe qual é que é a velocidade daquela via, tu não sabe nem se tu tá cometendo um pequeno pecado ou um grande pecado. Agora, se tu leu as regras e tu sabe que aquele 80 que tá na plaquinha significa velocidade máxima, aí tu tem condições de medir melhor as consequências do que tu tá fazendo. Pô, aqui o limite é 80, não vou andar 120, vou andar um 100zinho aí, se eu ver um radar lá na frente dá tempo de eu frear. Não é pra fazer, né, pessoal? Mas enfim, a gente tá falando aqui não do que seria o ideal, que seria todo mundo fazer tudo 100% certo. A gente sabe que não é o caso, então a gente tá pensando como que eu posso pelo menos medir a gravidade dos meus atos. E a única forma de conseguir fazer isso aí é pelo menos lendo o que tá escrito lá na legislação. Se tu mora no Brasil, se tu mora em Portugal, enfim. Espero ter ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo aqui. Sei que tem uma galera aí de Portugal que também acompanha o vídeo. Se eu cometi alguma imprecisão, por favor, fiquem à vontade para me corrigir aí nos comentários. Eu não sou especialista nas normas da França e nem nas normas da EASA. Eu fiz uma pesquisa para trazer essa informação aqui para vocês. Então, caso tenha algo de errado, coloquem aí nos comentários, até para não ficar eu aqui disseminando informação incorreta. Feito, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês por hoje. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo e não desliga, porque agora começa o momento capitalista opressor. Um abraço. E agora então que esse corte terminou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, porque fazendo isso, tu automaticamente vai deixar de ser um droneiro abobado e vai iniciar a tua jornada rumo ao conhecimento. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, no X, mais conhecido como antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos focados em temas específicos, e todos os links estão aqui embaixo na descrição. E você sabia que se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, o nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e que conforme o sábado vai chegando, vai sendo tomado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção que essa é uma consultoria de baixo custo para pessoas e pequenas empresas que precisam de ajuda para escolher um drone de filmagem, FPV ou apenas uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. E se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, saiba que nós oferecemos esses serviços, e além da tradicional agilidade, vocês recebem também etiquetas de registro e identificação na ANAC, etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro e homologação, tudo plastificado e tudo pelos correios na tranquilidade do celular. E como você já deve imaginar, também é só clicar no link que está aí embaixo na descrição. E respondendo agora uma dúvida bem recorrente, sim, todas as camisas que eu uso nos vídeos estão disponíveis na loja Drone Mood Brasil, bem como moletons, bonés e também alguns acessórios como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e, sim, ainda está escrito Drone Modelismo, que é o nome antigo do canal, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome. Como vocês já sabem, é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.